De tempos em tempos, encontramos histórias que ressoam com a gente. Sejam elas grandes aventuras, romances trágicos, comédias engraçadas ou apenas uma história sobre as coisas pequenas mais importantes da vida. Esse foi meu caso com Sou no Frieren, ou Frieren Além do Fim da Jornada. Um anime mangá que conta a vida de Frieren, uma elfa quase imortal, que vai aprendendo o valor do tempo, das memórias e das relações que fazemos uns com os outros. A história começa logo depois deles derrotarem um rei demônio, após uma jornada de 10 anos. E diferente do seu anime medieval de fantasia padrão, a ação aqui não é o foco, e o ritmo é bem diferente do comum. No mangá, entre alguns quadros, se passam décadas, replicando a própria percepção da protagonista sobre a realidade. A personalidade dela é silenciosa, mas marcante. Inicialmente, a personagem vê tudo de forma fria e distante, mas após o tempo convivendo com seus companheiros, principalmente com Himmel, o grande herói, ela começa a mudar de pouco em pouco. Mas infelizmente, primeiro precisou presenciar o falecimento de seus amigos pela idade, para então perceber o valor do tempo que ela teve com eles. E compreender também o quão pouco os conhecia, infelizmente. Assim ela sai em uma nova jornada, acabando por refazer o mesmo trajeto de sua jornada anterior, e no caminho vai colecionando grimórios de magias idiotas, como por exemplo falar rápido sem morder a língua ou fazer um campo de flores. E aqui está a maior parte do charme do anime. Ele não corre pra ação, nem pra trama em si. A experiência, as mensagens e a própria trama verdadeira estão exatamente nas pequenas ações idiotas que todos nós tomamos na vida. Sentar na sombra de uma árvore ancestral, deitar na grama, ver o nascer do sol no ano novo, observar peixes no lago. Esses atos aparentemente sem importância acabam se conectando com partes relevantes da história dos capítulos, e vão construindo um sentido muito maior pra tudo isso. Ao percorrer o mesmo caminho de antes, Frieren não lembra dos grandes combates ou dificuldades, e sim do dia que Reiter ficou bêbado demais, ou de como as crianças da vila, que hoje já são idosos, eram levadas. E é nesses momentos que a parte bonita da história do anime se manifesta, sobre como o que compõe nossos dias são essas interações imperceptíveis, mas que, quando perdemos aqueles com quem as compartilhamos, se tornam insubstituíveis. Frieren não é sobre matar o rei demônio ou fazer a quest principal, e sim sobre fazer sidequests, conhecer os pequenos detalhes do mundo, deixar sua marca onde realmente fará a diferença. Mesmo que você salve o mundo e as pessoas te celebrem hoje, sua existência é mais um conceito do que algo real, e um dia o mundo irá te esquecer. Seu nome se tornará apenas uma palavra num livro de história e, eventualmente, uma nota de rodapé, para finalmente ser deixado para trás. Mas quando você muda a vida de alguém pessoalmente, sua lembrança será eterna enquanto ela viver. A história trabalha muito bem isso. Himmel, o herói, não quer só salvar o mundo. Claro, esse é o objetivo dele. Mas ele mesmo diz como gostaria de explorar todas as partes da dungeon, mesmo que elas vão ficando progressivamente mais difíceis. Porque ele quer aproveitar o momento. Ele quer salvar o mundo, mas quer viver o aqui e agora também. E é por isso que também salva as pessoas. Não é porque é uma obrigação, pois ele é um herói, mas sim porque é o correto a se fazer. E é o impacto real que ele pode ter no aqui e agora. Esse tema de memórias é bem central na obra, tanto em relação ao mundo, que gradativamente vai esquecendo seus grandes heróis e continua caminhando em direção ao futuro, quanto em relação à protagonista, que vai tirando lições das suas interações com seus antigos companheiros, percebendo finalmente o que queriam dizer no passado. Tudo isso é manifestado indiretamente em seu hobby de colecionar magias idiotas. Essa acaba sendo sua desculpa para ajudar as pessoas de cada local, o motivo que precisa para justificar se importar com algo tão passageiro, ainda mais para alguém quase imortal como ela. Até as próprias magias refletem isso, todas elas são bobas, não há necessidade para se ter. Mas é graças a esse hobby que Frieren acaba entrando em contato com seus amigos de alguma forma, seja sendo capaz de criar um campo de flores com as flores favoritas de Himmel ou limpar uma estátua dele. As magias e as missões secundárias são igualmente triviais, mas também infinitamente importantes para Frieren. São as reais pegadas de que eles estiveram nessa terra, não por grandes feitos, mas sim pelos momentos que passaram. A própria personagem também é uma manifestação desses conceitos. Apesar de sua idade, Frieren ainda não conhece muito sobre si mesma e sobre relacionamentos com outras pessoas. Ela é, basicamente, uma adolescente aprendendo sobre a vida, suas tragédias e alegrias. Mas, devido à sua condição, ela tem algumas lições em ordem diferentes das nossas.
É um contraste bem engraçado. Ela é uma personagem velha e poderosa, soltando algumas palavras de sabedoria simples e óbvias, mas que não são menos importantes, como é apenas o agora que existe. Ao responder um personagem sobre por que ele deveria fazer algo que queria, e que achava que isso não era possível, já que, para ele, sua chance já tinha passado. Essa perspectiva não é só uma frase solta, mas sim o processo de mudança da própria personagem com seus arrependimentos, de não ter usado o agora para aprender mais sobre alguém que ficou 10 anos a seu lado. Só que mesmo com tudo isso, ela ainda tem dificuldade de acordar cedo, sempre cai nas mesmas armadilhas quando vê um tesouro, precisa de alguém para pentear o seu cabelo. Ao mesmo tempo, ela está em dois extremos. Ela é uma adolescente para os elfos, mas uma anciã para os humanos. Tudo isso que eu falei, na verdade, pode dar muito errado em uma história, caso ela tente jogar esses temas na sua cara. São elementos muito complexos e profundos, percebidos de formas bem diferentes de pessoa para pessoa. Então, seria muito fácil ficar pedante e chato de se acompanhar. Felizmente, não é o caso aqui. Claro, não tem tanta ação, fora alguns momentos rápidos, mas de forma alguma esse é o foco. Só que os personagens estão vivos e seguem seus próprios ideais e aprendem com o tempo. A lição não é para o leitor em si, mas para Frieren. E não tem ninguém a ensinando, ela está aprendendo sozinha de acordo com suas experiências, frustrações e vontade de entender um pouco melhor porque 10 anos, um piscar de olhos para ela, deveria ser tão especial quanto dizem. Ela tenta compreender por que em 50 anos, quase todos que ela já conhecia foram embora, e por que isso deveria ser triste. Durante a jornada, ela percebe que muitas coisas, na verdade, já tinham sido ensinadas pra ela de alguma forma. Na relação que tinha com os antigos amigos e na jornada que ela fez para salvar o mundo. Mas ela não era madura o suficiente pra entender isso. Então, enquanto ela refaz o mesmo caminho, suas memórias servem quase como um mentor, passando essas lições que ela precisa aprender. Os temas de memória, vida, morte e pequenos momentos sempre me pegam. Acho que todos sentem como a vida é rápida demais. Mas também penso sobre a efemeridade dos momentos. Um dia tá tudo bem, então no outro não mais. Tudo pode parecer terrível, mas no piscar de olhos, tudo novamente volta ao normal. Ou nos acostumamos com uma nova vida, por melhor ou pior que ela seja. Frieren nos ajuda a lembrar que os grandes momentos da nossa vida, por mais chamativos que sejam, são erguidos por incontáveis momentos menores que de fato orientam como observamos todo o resto. E assim, a cada piscar de olhos, Frieren perde todos com quem já teve uma conexão. Em poucos segundos, na sua percepção de tempo, ninguém mais lembra sobre seus amigos, família ou sobre você. Inicialmente, esses momentos e memórias eram apenas informações passageiras na mente dela, mas Frieren vai descobrindo que elas são as provas de que tudo aconteceu, as coisas que a conectam ao mundo, os momentos mais breves e infinitos ao mesmo tempo. Pois por mais que tenham passado, ela sempre irá lembrar deles. Por mais que esse seja um anime sobre perder todos que você ama, é também um anime sobre continuar em frente. Como falei antes, existem alguns temas que me interessam muito, então acabei lacrimejando em todos os capítulos que li do mangá. Os capítulos da bebida lendária ou do diário do herói, as lições que tiramos deles são simples e sutis. Mas se tentarmos ter uma abordagem um pouco mais próxima do conceito geral da obra, acho que podemos ter um dia a dia muito melhor e uma vida mais proveitosa. São quase como contos culturais, que superficialmente são sobre algo ou até às vezes não fazem muito sentido, mas que por baixo ensinam algo muito importante. Se você procura uma obra cheia de pancadaria, barulhenta e rápida, Frieren não será pra você. Até temos alguns arcos com mais ação e bem interessantes, mas é como falei, Frieren é sobre a side quest. É sobre aquela sessão de RPG com os amigos, onde o que fica são os momentos inesperados, as bobeiras e as conversas. E não necessariamente a grande trama. Porque no final, o que realmente importava não era o jogo, e sim a presença de todos. Se você gostou do vídeo, por favor deixa o like e se inscreve no canal. Seu apoio é muito importante. Fazer vídeos assim é sempre uma aposta. Quando tentei falar de algo mais emotivo, parecido com Frieren, quase ninguém viu, que foi o vídeo sobre As Crianças Lobo, um filme que trabalha alguns elementos parecidos, mas de uma forma um pouco mais trágica. Então deixa aí um comentário pra ajudar o vídeo a se destacar no algoritmo, até um chorei e tá valendo. No fim, esses vídeos diferentes só são possíveis graças aos membros do canal. Então se torne um membro a partir de R$5 e tenha acesso a vídeos antecipados, área VIP no Discord, lives exclusivas e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo!